Ok, então, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença, muito bem-vindos. Obrigado também a quem ouvir as nossas gravações, agora também em podcast. Obrigada também ao pessoal que está fazendo essa colaboração de disponibilizar o material dessa forma no Spotify. Tá? Gratidão por isso. E hoje nós temos a nossa continuação, então, do capítulo 25, que é todo da justiça de Deus, mas para a compreensão completa, lá no final do capítulo, do que vem a ser a justiça de Deus, Jesus vai nos colocando, nos ensinando, como ele fez na primeira, o elo com a verdade, que é o Espírito Santo, que liga o ser que nós pensamos que nós somos, com o ser real que nós somos. Nós já vimos aquele que te salva das trevas, que é dentro do irmão, o Cristo no irmão, o Espírito Santo no irmão que nos salva das trevas. Isso tudo em preparação para que a compreensão do que vem a ser a justiça de Deus fique mais clara para nós, porque o ego, ele clama muito forte sempre a sua justiça, e ele nos engana com as suas interpretações do que seja justo, sem levar isso em consideração o quanto é falsa essa justiça do ego, ele nos faz pagar um preço muito alto para permanecer dentro dos conceitos dele, dentro dos pensamentos dele. E na continuação, Jesus, como eu sempre digo, ele tem uma metodologia muito bem planejada, muito bem estudada, e hoje, então, ele vai trazer mais um passo nessa nossa aprendizagem, para que nós possamos pegar mais um pouquinho desse material que vai, dessas ideias que vão abrindo a nossa mente para a volta da consciência da justiça de Deus. E hoje, então, nessa sessão, que é no capítulo 25, na sessão 3, percepção e escolha. Então, isso vai diretamente a nós, novamente, como eu sempre falo, tomadores de decisão, a nós dentro da nossa mente, do modo de ver, que nós vamos estudar sobre percepção e escolha. E antes de começar, então, a leitura comentada propriamente dita, vamos fazer a nossa entrega de propósito, o estabelecimento da nossa meta para esse estudo, que para oferecer o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, nós buscamos nos aquietar, podemos respirar pausadamente, e assim, se algum barulho externo, ou os barulhos dos nossos pensamentos virem a nós, podemos simplesmente tomar consciência deles e deixá-los ir, porque é nossa escolha colocar a nossa atenção à disposição do Espírito Santo, que ele a utilize por nós para a nossa salvação. Então, que ele seja nosso professor, que ele nos conduza nesse estudo maravilhoso de hoje, que é a percepção e escolha. Só repetindo, então, o capítulo 25, 3. E Jesus começa nos ensinando seus conceitos, dizendo que na medida em que valorizas a culpa, nessa medida irás perceber um mundo no qual o ataque é justificado. Aqui na nossa percepção isso parece invertido. Parece que primeiro a gente vê que os ataques que nos são feitos, eles sempre são justificados, e a gente diria que, sabendo disso, a gente valoriza a culpa. E Jesus diz ao contrário, é uma escolha de nós como tomadores de decisão. Se nós vemos razões para aceitar
ao ataque. Então, valorizar o ataque é aceitar ele como sendo verdadeiro, como sendo justificável, dizendo, e essa justiça do ego, que o ataque tem a sua razão de ser. Então, isso só acontece na mesma medida que nós nos sentimos culpados. Sem culpa na mente, nós jamais poderíamos valorizar um ataque. Ou a defesa, que é a mesma coisa que o ataque, porque toda defesa pressupõe um ataque. Então, é a culpa, ela anda na mesma dose, na mesma medida. E na medida em que reconhece que a culpa é sem significado, nessa medida perceberás que o ataque não pode ser justificado. Então, o outro lado também é verdadeiro. Se na culpa nós achamos, nós perceberemos o ataque como sendo justificável, na medida em que nós vemos razões para perceber que a culpa é injustificada, que não há razão para a culpa nos pegar, nessa mesma medida nós acharemos que o ataque também não pode ser justificado. Então, nada que nos ataca nos afetará se na nossa mente nós não aceitarmos a crença de que a culpa é justificável. Então, tudo nasce nessa percepção da culpa. A questão de ataque ser justificável ou não fazer sentido nenhum é meramente o efeito do que passa na mente. Não tem nada a ver com o mundo comportamental ou nada a ver com o que aparentemente aconteceu externamente a nós. Só tem a ver com a culpa que está dentro da mente. E lembrando, sempre repito isso, nossa consciência está fora da mente. Então, como nossa consciência está presa fora da mente, dentro do mundo físico, dentro de uma consciência física e psicológica individual. Então, como que poderíamos saber se na mente carregamos culpa ou não? Olhando de volta para as situações. Se elas nos causam ataques, ideias de ataque, se o ataque é justificável, então, nessa mesma medida, a mente está repleta de cura. Se nós vermos razões para o perdão ou para não atacar, é nessa medida que a nossa mente está sendo curada e que já não percebemos mais a culpa da forma como o ego a tinha julgado para cima de nós. Isso está de acordo com a lei fundamental da percepção. Então, essa jogada da culpa ou menos culpa, ou mais culpa, faz com que a gente perceba justificável o ataque ou não. Isso está de acordo com a lei fundamental da percepção, vês o que acreditas que esteja presente, e acreditas que está porque queres que esteja. Então, até vou repetir essa lei. A lei, como Jesus chama aqui, a lei fundamental da percepção. Toda percepção se baseia nessa lei, até quem quiser marcar a lei. Qual que é a lei? Nós vemos o que acreditamos que está presente. Ninguém vê aquilo que ele não acredita que está presente. Primeiro, na nossa mente, nós temos que acreditar que houve um ataque, daí nós vamos vê-lo. Se na nossa mente nós não vemos, nós não vamos perceber. Então, a primeira parte da lei, vês o que acreditas que esteja presente. Ninguém acredita naquilo que ele não acredita que esteja presente, naquilo que está ausente. Então, só vemos o que está presente. E a segunda parte, e acreditas que está presente porque queres que esteja. Isso é outro ponto fundamental. Ninguém fez isso a nós, ninguém nos obriga. É na mente exatamente isso que queremos ver e por isso que nós vemos. Essa foi a nossa escolha. Isso não tem como colocar essa culpa para fora ou jogar nas costas das outras pessoas ou das situações ou do ego.
Então, essa lei do ego, a lei da percepção, ela funciona exatamente por isso. Primeiro, nós queremos que algo esteja presente. E depois que nós queremos que isso esteja presente, aí nós vamos ver isso que está presente. Então, se eu vejo um ataque de alguém me atacando, é porque esse ataque está presente na minha mente. Mas esse ataque só está na minha mente porque eu quis vê-lo ali, eu que escolhi ver o ataque. Nós sempre temos a escolha de ver com um professor que desconhece o ataque, e sobre isso é essa sessão de hoje. Então, nós temos que saber que a causa de tudo que nos afeta nunca está lá fora, nunca está no que nós vemos. E sim, nós vemos porque acreditamos nisso. E acreditamos exatamente porque queremos acreditar. Esse ponto é fundamental, não podemos negar isso, porque se negarmos, nós estamos protegendo a insanidade dentro da mente. Estamos protegendo essa lei da percepção. E o despertar é justamente transcender a percepção, voltar ao conhecimento. Porque a percepção é fracionada. A percepção não conhece o nosso ser como Cristo, como íntegro, porque ela não enxerga o todo, ela vê parcial. Só o conhecimento vê o todo. E como é que eu posso fugir, então, da percepção? Então, eu preciso conhecer a lei que rege a percepção. E a lei é feito sobre isso. Até a Olivia colocou aqui, não há mais vítima. Não há mais vítima. Exatamente. Olhando sob a lei que rege a percepção, sob esse olhar da razão, não há mais vítima. Porque estava na nossa escolha. E a partir de agora, Jesus vai nos colocar como que podemos ver diferente. Seguindo, então, aqui no 1.4, a percepção não tem outra lei senão essa. Então, essa é a única lei que a percepção obedece. Eu quero ver, aí eu acredito, e por acreditar eu vejo. Essa é a lei da percepção. O resto simplesmente emana dessa lei para mantê-la e sustentá-la. O mundo inteiro, o mundo dual, todos os casos específicos, todos os seres vivos e todas as situações acontecem em decorrência dessa lei para mantê-la e sustentá-la. Essa é a forma da percepção adaptada a esse mundo, da lei mais básica de Deus: o amor cria a si mesmo e nada além de si mesmo. Então, antes do ego trazer essa lei da percepção distorcida, mas ele distorceu do quê? Da lei de Deus, da lei do amor. E a lei do amor qual é? O amor cria a si mesmo e nada além de si. O amor se estende. Deus se estendeu, o Cristo, que é o Filho de Deus, que é o nosso ser real, se estende também, sempre dentro de si, não há partes separadas. Então, o que o ego fez? Ele pega, como nós vimos na aula passada, ele coloca de cabeça para baixo aquilo que era a lei de Deus. Então, a percepção, como ele chama aqui, ela é uma adaptação desse mundo. Esse mundo que surgiu aqui, ele surgiu adaptado dessa lei de Deus. Então, tudo que Deus cria, ele cria dentro de si mesmo e nada além dele existe. Baseado nisso, o ego inverte e faz com que, ao invés de tudo que nós criamos, ele faz tudo que nós queremos. Ele faz um desejo separado da vontade de Deus, o querer que é individual. Nasce no querer, e aí, por eu querer, eu vejo, e por ver, eu percebo. Então, daí que veio essa lei do ego, que é uma inversão completa da lei de Deus. Seguindo aqui no segundo parágrafo, as leis de Deus não prevalecem diretamente em um mundo no qual a percepção domina, pois tal mundo não poderia ter sido criado pela mente, para a qual a percepção não tem significado. Então, não poderia ser criado pela mente
que Deus criou, que é a nossa realidade, por isso que está em maiúsculo, a mente do Filho de Deus, una mente de Deus. Essa jamais poderia ter criado essa lei da percepção, porque a percepção não faz sentido para a mente de Deus. Deus só conhece a lei do amor, e ele a conhece, foi isso que eu falei, exatamente, que Jesus nos ensinou aqui. E a lei do amor, ela conhece a si. Então, a percepção, ela jamais poderia ter sido feita pela mente de Deus. Não que não tem significado. Entretanto, as suas leis refletem-se em toda parte. Então, as leis de Deus jamais poderiam estar na percepção. Então, já as leis de Deus diretamente, o conhecimento diretamente, a extensão do amor diretamente, jamais poderia estar no mundo separado, porque não foi feito pela mente de Deus. No entanto, essas mesmas leis de Deus, essas leis do amor, elas se refletem em toda parte aqui no sonho. Por que elas se refletem? Não que o mundo onde esse reflexo está seja de fato real. Ele não é, ainda é uma ilusão. Mas apenas porque o seu filho, né, o filho de Deus, o ser real, acredita que ele seja real, ele pequeno. Então, o Filho de Deus pensou que ele é um ser pequeno, separado de Deus, e que esse ser pequeno é real. E ele, o Cristo, não poderia separar-se inteiramente da crença de seu Filho. Então, então, ele, Deus, não poderia separar-se da crença do seu filho, o Cristo. Então, por isso que a lei de Deus se reflete, porque nós que estamos aqui, nós, o eu pequeno, aquela imagem projetada, a consciência fora da mente, projetada para cá, mas essa consciência, ela ainda está ligada a Deus, graças ao Espírito que nos une, que é o Espírito Santo, e a mente certa que nos acompanhou pela memória guardada pelo Espírito Santo, que ele é o elo de ligação, que a gente viu na primeira sessão desse capítulo. Graças ao Espírito Santo, mesmo dentro do sonho, é impossível estar totalmente ausente de Deus. Mesmo nesse ser pequeno, mesmo na consciência individual, o ser, o Cristo, ainda está presente. Mas apenas, isso a gente viu no 4, no 5 agora, ele não pode entrar na insanidade, e Deus, então, não pode entrar na insanidade de seu filho com ele, mas ele não poderia entrar na insanidade de seu filho com ele, mas podia ter a certeza de que a sua sanidade foi com ele, de modo que ele não ficasse perdido para sempre na loucura do seu desejo. Então, Deus jamais poderia entrar na insanidade do seu filho. Deus continua só na mente certa do seu filho. Deus continua no Cristo que sabe da verdade. E quem sabe da verdade, do conhecimento, está no céu. Então, Deus está em seu filho no céu. Mas ele não poderia deixar que aquilo que o filho pensa que é ficasse sem resposta, ficasse eternamente condenado a ficar fora da sua realidade, fora do Cristo, fora da consciência do seu ser. E por isso que Deus providenciou um modo para que esse pequeno eu, que somos a nossa consciência individual aqui, tivesse como retornar à consciência de quem ela realmente é. E essa forma de guardar essa sanidade, o Espírito Santo é essa ligação, dado por Deus a nós, aqui na nossa crença de individualidade. A percepção se baseia na escolha. Então, como a gente viu antes, primeiro a gente quis, daí a gente vê, e isso foi uma escolha porque nós, assim, o escolhemos por primeiro. O conhecimento, não. Então, o conhecimento não é uma escolha, só a percepção, nós escolhemos. Ninguém nos impôs a percepção e ela nem foi criada por Deus. Então, nós escolhemos a percepção. Já o conhecimento,
ele tem apenas uma lei, porque tem apenas um Criador. Então, o conhecimento, ele só cabe na esfera do céu, porque ele só tem um Criador. Só Deus Pai é o Criador do conhecimento, e ele o compartilha com seu Filho. Já a percepção, o Filho escolheu, mas o conhecimento só tem um Criador, então jamais poderia ser uma escolha. Ele é, uh, ele é o conhecimento, ele é, nem tenho o que acrescentar a isso. Mas esse nosso mundo daqui, ele foi feito por dois, então por dois criadores. Jesus agora usando mais uma vez uma forma didática de nos ensinar o que é esse sonho daqui. Então esse mundo foi feito por dois e eles não o veem do mesmo modo. Então o mundo que foi feito aqui pelo ego, ou como Jesus fala nessa sessão aqui, pelo especialismo. Então, o especialismo fez o ego, mas o Espírito Santo também acompanhou no mundo aqui. Ele dá a correção do mundo. Então, o mundo foi feito por dois, pelo especialismo e pelo ego. Como ele segue aqui explicando, cada um, ele tem um propósito diferente e para cada um, o mundo ele tem um propósito diferente e para cada um ele é um meio perfeito para servir a meta em função da qual é percebida. O mundo um feito, ele é um meio perfeito para o ego se perpetuar dentro da sua insanidade, dentro de nos manter a mente distraída e fora do conhecimento, assim como também o mundo é um meio perfeito para o Espírito Santo corrigir os equívocos na nossa mente, na mente que fez esse mundo. Então, o mundo serve com perfeição como meio para cada um dos dois que fizeram o mundo, tanto para o ego quanto para o Espírito Santo. Pois o especialismo, que é a parte que cabe, né, do ego, para o especialismo, ele é a moldura perfeita para realçá-lo, o campo de batalha perfeito para pagar o preço das suas guerras, o abrigo perfeito para ilusões que ele quer fazer com que sejam reais. Então, para o especialismo, o mundo é um campo fértil perfeito para suas guerras, suas dores, seus aprisionamentos, suas ilusões de culpa, de perda, de medo. Então, o mundo se presta perfeitamente para ser o palco da projeção do medo da mente. Nenhuma única falando aqui da ilusão, nenhuma única ilusão deixa de ser mantida em sua percepção, nenhuma só deixa de ser completamente justificada. Então, o ego, aqui só tem ilusões, mas o ego justifica cada uma. Cada uma para o ego tem razão de ser, ela passa a ser uma verdade. Então, tal é o propósito que o mundo tem para o ego, e ele é um meio perfeito para isso. Agora vamos ver aqui o outro lado. Ó. Há um outro fazedor do mundo. E aqui esse fazedor está maiúsculo, que é do Espírito Santo, e também Jesus não diz criador, porque esse mundo aqui não é real, então ele foi projetado, ele foi feito. Então, há um outro fazedor do mundo, aquele que simultaneamente corrige a crença louca em que alguma coisa possa ser estabelecida e mantida sem algum elo que a retenha dentro das leis de Deus. Então, o mundo para o Espírito Santo é impossível existir um mundo à parte de Deus. Então, ele só vê aquilo que os resíduos de Deus que estejam nesse mundo, só as partes amorosas, só aquilo que tem um elo e retém esse elo com as leis de Deus. Só isso o Espírito Santo vê. Não como a lei em si mesma mantém o universo como Deus o criou,
Então, não como a lei do céu, que é a lei da criação. O Espírito Santo não mantém esse mundo como a lei da criação, mas de alguma forma adaptada à necessidade que o Filho de Deus, que acredita que tem. Então, o Espírito Santo, ele corrige as falhas desse mundo, os ataques, ele corrige o mal-estar aqui do mundo, dentro da mente de quem o percebe, porque ele o adapta àquilo que quem percebe o mundo precisa. Então, entregando-se ao sistema de correção do Espírito Santo, o mundo visto pelo ego desaparece e surge um novo mundo. Surge um mundo real, o sonho feliz, que ainda não é o céu, não é ainda como a lei de Deus, como a lei do amor que só estende a si mesmo, mas que é um reflexo perfeito dessa lei, que em tudo é amoroso aqui. E nisso, nessa lei do Espírito Santo, que reflete a lei de Deus, o erro corrigido é o fim do erro. Então, nisso, ele corrige todos os erros do ego. Corrigindo todos os erros desaparecem, é o fim dos erros. E assim, Deus protegeu seu filho mesmo no erro. Então, que interessante isso. Deus não vê o erro. Deus não sabe da insanidade dentro desse mundo. E ainda assim, ele protegeu o seu mundo, o seu filho, de todas as coisas de dentro do mundo. Então, como que, só, olha que genialidade, só a santidade mesmo que poderia trazer tal resposta, que mesmo sem ver os erros, mesmo sem ver esse mundo da dor, ainda assim deu a correção perfeita para todo esse mundo. Então, Deus não vê o mundo, mas ele sabia que o Filho de Deus, o seu Filho, não estava repassando o seu amor. Então, ele sabia que para o seu filho havia uma interpretação equivocada, havia um bloqueio, e Deus deu a resposta. Deu o seu Espírito Santo para acompanhar o filho na sua insanidade. Então, o Espírito Santo tem essa função. Se por um lado ele está ligado a Deus e ao Cristo, que é o nosso ser verdadeiro, a esse nosso eu maiúsculo, que é o Cristo, por outro lado, ele tem também um pé dentro da ilusão. Não que ele acredite na ilusão, ele sabe que não é real, mas ele sabe o que nós vemos. Se nós mostrarmos para ele os equívocos, se nós não levarmos nada a ele, o Espírito Santo precisa aguardar, porque significa se nós não levarmos nossos equívocos ao Espírito Santo, então nós estamos protegendo eles do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode tomá-los por conta e não pode vê-los. Ele só pode ver se ele olhar através dos nossos olhos. E aí ele corrige. Tem uma pergunta aqui da Isabel Cristina no chat. Ing, universo se refere ao céu? Se é universo de Deus, universo de U maiúsculo se refere ao céu. Mas o universo aqui, separador, tem o universo do ego e tem o universo corrigido, dentro da ilusão. Palavras são muito limitadas. É difícil trazer vários conceitos quando a palavra foi feita para separar e não para demonstrar a verdade, que ela é duplamente afastada. Então, para a compreensão do que é o universo, nós temos que ver o contexto. Eu não sei, Maria Isabel, se você estava falando exatamente de uma frase aqui, dessa última, que da lei de Deus que mantém o universo como Deus o criou, aqui está falando do céu. Se é dessa frase aqui do 4, parágrafo 4, isso ainda está, eu acho que na primeira, ainda está na primeira frase. Então, Deus criou, aqui nem sequer está em maiúsculo, mas Deus criou o universo dentro dessa lei que a gente viu aqui em cima, que o amor cria a si mesmo e nada além de si mesmo. Então, esse é o universo de Deus. E Deus criou dentro dele. Quando nós pensamos, e a Isabel concordou, é essa frase, sim. Aqui se refere ao universo de Deus.
quando Deus criou o céu, e o seu filho pensou separação, ele pensou fazer um outro universo à parte de Deus. E o Espírito Santo, então, ele reflete a necessidade do filho, então o Espírito Santo, vamos dizer, entre aspas, age dentro do mundo, do universo separado aqui, da ilusão, mas sempre a favor do Filho de Deus, daquela partezinha que pensa que está fora da mente de Deus, para ela voltar a ter consciência de quem que ela está, de quem que ela é, porque ela está adormecida, ela não sabe quem que ela é. Nosso único problema aqui na separação é que nós não sabemos a nossa real identidade, não sabemos o Cristo que somos, e o Espírito Santo tem essa função. Seguindo aqui no 5, há um outro propósito no mundo feito pelo erro. Então, nós vimos já que o ego, ele fez o propósito para ele se perpetuar, e ele colocou a lei de Deus totalmente invertida para surgir a percepção. Mas agora, Jesus está nos dizendo que tem um outro propósito no mundo feito pelo erro, porque ele tem outro fazedor, que é capaz de conciliar a sua meta com o propósito do seu Criador. Então, esse fazedor, e que é capaz, está em maiúsculo, porque, novamente, Jesus está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é capaz de conciliar a meta desse mundo ilusório aqui com o propósito da criação de Deus, do propósito da lei do amor. Então, o Espírito Santo, ele tem essa função. Em sua percepção do mundo, então, na percepção do Espírito Santo do mundo, nada que é visto deixa de justificar o perdão e tudo o que se vê através da perfeita impecabilidade. Então, aos olhos do Espírito Santo, a única coisa a ser justificada é o perdão, e tudo aquilo que ele vê através da perfeita impecabilidade. O Espírito Santo só vê o que é impecável aqui, o que é perfeito. Então, esse é o propósito do Espírito Santo. Esta é a outra forma de olhar esse mundo. Então, por isso que o Espírito Santo faz surgir um novo mundo, ainda ilusório, não é a volta da consciência do céu, mas é a antessala do céu, é onde a percepção, o estágio mais alto que a percepção pode alcançar, e a partir desse estágio, o próprio Deus dá o último passo, que é transformar essa percepção perfeita novamente em conhecimento. Isso não é nem função do Espírito Santo, e muito menos nossa. Deus faz isso no momento que a nossa percepção ela seja só de amor, no momento que a nossa percepção ela justifique que tudo que é erro tem que só cabe o perdão a tudo que é erro, ela só justifica isso, e ela só vê a perfeita impecabilidade, não vê nenhum pecado em nada. Quando a nossa percepção estiver curada a ponto de só isso fazer sentido, onde nada mais do ego, nada mais dos ataques faça sentido algum, aí nós estaremos prontos para Deus dar o último passo, para transformar a percepção em conhecimento. Ou seja, a transformação do mundo real, do sonho feliz, que é essa percepção curada, em volta do conhecimento do céu, o fim da ilusão. Mas seguindo aqui no 5.3, nada surge, então, através daquilo que o Espírito Santo vê, nada surge que não encontre imediatamente o perdão completo. Então, para tudo que lado que o Espírito Santo olha aqui no nosso mundo, tudo que é tocado com sua vista é perdoado imediatamente e completamente. Nada permanece, nem por um instante, que seja capaz de obscurecer a impecabilidade que brilha imutável através das lamentáveis tentativas do especialismo de apagá-la da mente, onde ela tem que estar para iluminar o corpo em lugar dele. Então,
a visão do Espírito Santo, ela nada pode tirar ela da mente se nós a escolhermos, nem mesmo as lamentáveis tentativas do especialismo, daquela ideia de ser especial, de ser individual, de ser separado do Cristo, ou seja, as ideias do ego. Essas não fazem frente para o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda ele tem todo o poder de trazer a sua luz para aonde o especialismo quis colocar o corpo como sendo a realidade. O Espírito Santo traz a sua luz em lugar dele, do corpo. Então, as lâmpadas, essa luz que o Espírito Santo traz, as lâmpadas do céu não estão à disposição da mente para serem vistas aonde ela quiser. Se a mente escolhe vê-las em outra parte que não seja o seu próprio lar, como se iluminasse um local onde elas não poderiam jamais estar, então o fazedor do mundo tem que corrigir o teu erro para que não permaneças na escuridão, onde as lâmpadas não estão. As lâmpadas do Espírito Santo de Deus não estão no corpo, estão na mente. Mas se o Filho de Deus escolhe colocar as suas lâmpadas no corpo, o que significa? Colocar a sua consciência, o seu saber como sendo um corpo, porque lâmpadas, luz também dá para comparar com o conhecimento. Então, se o Filho de Deus escolhe colocar as lâmpadas onde não pode estar a luz de Deus não pode estar na ilusão, não pode estar no corpo. Então, se o Filho de Deus acredita que colocou ali as lâmpadas no corpo, ele não colocou de fato. Deus não está no corpo, ele não conseguiu isso. Mas o Filho de Deus pode acreditar que conseguiu, ilusoriamente. Mas ele pode acreditar, mesmo numa mentira, porque o Filho de Deus é livre, ele pode acreditar numa ilusão. E o ego, então, é aquela luz que nós colocamos fora da mente. E o Espírito Santo, ele simplesmente, ele tem uma função. Então, se nós colocamos a lâmpada num corpo onde Deus não está, ou pensamos que colocamos a lâmpada onde ela não pode estar, o Espírito Santo tem uma função. Ele tem que corrigir a mente que pensa que as lâmpadas estão onde não estão. Ele tem que corrigir aquela mente que pensa que a vida que Deus criou está dentro de um corpo, porque a vida que Deus cria é luz. Deus se estende em luz. Então, luz não no sentido, no sentido de luz física, no sentido de conhecimento. Então, como que se Deus não pode, Deus sabe o todo e ele se estende a tudo, como que ele poderia estar limitado por um corpo? Então, as lâmpadas nunca poderiam ter sido colocadas num corpo, como o ego diz, porque as lâmpadas estão na mente. É a mente que sabe quem ela é quando ela se volta para a luz do Espírito Santo. Aí ela se reconhece como um Cristo. Aí ela deixa de acreditar na ilusão. Mas enquanto ela acredita que pode escolher onde a lâmpada está e ela acha que ela fez isso, o Espírito Santo simplesmente continua com sua função de corrigir o equívoco da mente. O Espírito Santo não tem como trocar a lâmpada, tirar do corpo e botar na mente, porque ela nem sequer foi colocada no corpo. Ela continua na mente. Mas o Filho de Deus, iludido, como uma pessoa que um mágico consegue convencer de que ela está vendo algo que não está vendo, assim o Filho de Deus pode achar que botou a lâmpada no corpo. Por isso que nós acreditamos que a nossa vida dependa do corpo, esteja presa ou limitada pelo corpo, o que não é verdadeiro. Mas o Espírito Santo não tem como tirar essa vida do corpo e colocar na mente, porque a vida não está na mente, não está no corpo, desculpe, ela está na mente. Então, o que o Espírito Santo faz? Corrige a crença da mente que acredita que a vida está no corpo. Essa é a função dele. Cada um aqui entrou na escuridão,
No entanto, ninguém entrou sozinho. Cada consciência individual entrou na escuridão, mas ela não entrou sozinha. Nem precisa ficar mais do que um instante, pois veio com a ajuda do céu dentro de si, pronta para conduzi-lo para fora da escuridão, rumo à luz a qualquer momento. Então, cada consciência individual que veio para a escuridão não veio sozinha, veio acompanhada do Espírito Santo. Nenhum pensamento de vida que parece ser vida, aqui na ilusão veio sozinho. O Espírito Santo está por detrás, veio junto. E a qualquer instante, cada consciência individual pode escolher pelo Espírito Santo, não precisa continuar aprisionada nos seus próprios equívocos. Então, essa é a função do Espírito Santo. No 6.4, o momento que ele escolhe pode ser qualquer momento, pois a ajuda está lá apenas esperando pela sua escolha. Então, a qualquer momento, cada consciência individual pode escolher despertar, porque o Espírito Santo está dentro. Então, essa ajuda acompanhou, quer essa mente equivocada esteja ciente dela ou não. E quando ele escolhe usar o que lhe é dado, esse Espírito Santo que lhe foi dado, então verá cada situação que antes imaginava como meio de justificar a sua raiva, se transformar em um invento que justifica o seu amor. Esta é a coisa mais bela que que o Espírito Santo faz por nós aqui nesse sonho de mundo dual. Cada coisa que antes justificava a raiva, se nós mudarmos para o Espírito Santo, e nós estamos totalmente livres para essa escolha, porque ela é uma escolha na mente e não depende do físico. O físico pode estar aprisionado, pode estar doente, pode estar na pior situação. A mente é livre para escolher pelo Espírito Santo, e aí ela vai olhar, inclusive, para essa prisão que eu falei em física há pouco, com os olhos de amor. Só o amor vai justificar. Ele ouvirá claramente que os chamados para a guerra, que antes escutava, são realmente chamados para a paz. Ele perceberá que onde investiu o seu ataque, existe apenas um outro altar onde ele poderia ter concedido com igual facilidade e muito maior felicidade o perdão. Então, naquele altar, naquela parte da nossa mente que nós sentimos, onde a guerra e o ataque tanto nos judia, onde o ego nos fez sofredores, lá, quando nós voltarmos ao Espírito Santo, ele vai mostrar com muito mais facilidade, como diz aqui, e com muito mais felicidade, que só o perdão se justifica, só a própria razão nossa dirá isso. Olhando para o altar, vendo a santidade do irmão, vendo o Cristo no irmão, o Espírito Santo no irmão, não há como não justificar o perdão. E isso traz leveza, isso traz facilidade e felicidade. E irá reinterpretar toda a tentação como apenas uma outra chance de trazer alegria a si mesmo. Cada caso específico que o ego trouxe para causar dor ao seu seguidor, àqueles que o fizeram, que somos nós, usando a mentalidade do Espírito Santo, nós a veremos apenas como uma nova oportunidade de trazer alegria. Porque por trás de cada coisa perdoada, existe um milagre, existe alegria, existe o reencontro da memória do Cristo. Por detrás de cada coisa perdoada, realmente perdoada, com perdão verdadeiro do Espírito Santo, vem a memória de que aquilo que eu achava que estava separado e me atacando é apenas eu mesmo pedindo amor. E a isso ofereço amor. E isso traz alegria. Então, aquilo que antes foi feito para condenar, agora é só mais uma oportunidade de ser feliz.
Como é possível que uma percepção equivocada seja um pecado? Então, o ego, para ele manter a percepção equivocada exatamente aonde ele a colocou na nossa mente, num altar, reverenciando a si mesmo ao ego, a separação, o que o ego nos disse? Que o erro é um pecado. E se fosse pecado, de fato, o conceito de pecado é de que aquilo de fato aconteceu e de que deva se pagar um preço pelo erro que se fez. Então, mas uma percepção não é real, é só uma percepção equivocada. Mudando a percepção, aquilo que ela percebeu também muda junto. Então, como que poderia ser um pecado se pode ser mudado? Então, se fosse verdade, seria pecado. E daí seria imutável, seria eternamente verdade aquele erro. Então, pelo simples fato do erro poder ser desfeito, já é uma prova de que ele não é um pecado, é só um equívoco. Permite que todos os erros do teu irmão nada sejam para ti, além de uma chance de veres as obras daquele que te ajuda, que te são dadas para que vejas o mundo que ele fez em vez do teu. Então, permitir que os erros do irmão, ao invés de acreditar no ego, que diz que o irmão pecou contra mim, pecou contra Deus, e por isso a minha ira é justificada, minha raiva é justificada, meu ataque é justificado. Ao invés de acreditar nisso, Jesus nos pede que permita que aquele que Deus nos deu como sua resposta, o Espírito Santo, permita que o Espírito Santo, que ele nos mostre, através da sua visão, aquele fato ocorrido. E nós vamos ver esse fato totalmente com a verdade por detrás dele, que ou era pedido de amor ou expressão de amor. E o Espírito Santo, ele é a resposta também, ele dá o amor onde lhe foi pedido. Então não há mais ataque e assim não há mais pecado. O que então se justifica em tudo isso? Então, se nós olharmos com os olhos do Espírito Santo, o que se justifica em cada caso específico? O que queres em cada caso específico? Pois essas duas perguntas são uma só. Então, essas perguntas, o que queres e o que justifica isso que está acontecendo para mim, uma é resposta da outra. O que eu quero é aquilo que eu estou vendo. Se eu estou vendo o ataque, é exatamente porque eu quis ver ataque. Eu quis ver não na forma física da consciência separada aqui, mas na forma da mente unificada, separada, totalmente equivocada na sua crença de que ela separou de Deus. Então, o que eu quero? Só que como parte individual, eu só trouxe comigo também um pedacinho dessa culpa. Eu posso escolher por esse pedacinho que agora eu quero ver diferente. Se eu quero ver o perdão justificado, ou se eu quero ver os erros corrigidos, se eu não quero mais ver o pecado, aí o amor se justifica, a cura se justifica. O que o Espírito Santo vai mostrar se justifica, e não mais o erro do ego. E por isso que essas duas perguntas são uma só. O que eu quero é assim que eu percebo. Se eu quero a paz, eu vou olhar para o Espírito Santo e só o amor se justificará. E isso, falando dos erros do irmão, que nós vamos continuar vendo, só o perdão se justificará. Sempre que eu quero ver paz. Mas se eu quero ver conflito, se eu quero estar certa e ser um ser separado, aí o ataque se justificará e eu continuarei dando trela para o ego. E quando as vires, então, essas duas questões, o que então se justifica em tudo isso e o que queres? Pois essas duas perguntas são uma só, e quando as vires como sendo uma só, a tua escolha está feita. Então,
quando nós virmos que o que eu quero é aquilo que eu vou ver, aí eu já escolhi. Então, a minha escolha está feita. Pois é o fato de vê-las como uma só que traz a liberação da crença em que existem dois modos de ver. Então, assim que eu conseguir ver que o propósito do que eu quero é o mesmo daquilo que eu vou ver, quando isso for uma verdade para mim, eu vou deixar de ver dois mundos. Eu só vou ver ainda o mundo do Espírito Santo, eu não vou mais ver o mundo do ego. Então, vou ver só esse universo do Espírito Santo. Esse mundo tem muito a oferecer à tua paz e muitas chances para estenderes o teu próprio perdão. Então, nesse mundo do Espírito do corrigido do Espírito Santo, nesse novo mundo, tudo será para a nossa paz. Então, tem muita oportunidade para a paz e para nós estendermos o próprio perdão. Tal é o seu propósito para aqueles que querem ver a paz e o perdão descerem sobre si mesmos e lhes oferecerem a luz. Se eu quero receber a paz e o perdão, eu preciso liberar o mundo daquilo que eu queria anteriormente, que é justificar a raiva, e agora justificar apenas a paz e o perdão. E é assim que eu verei, porque como eu escolher, assim será que perceberei a lei da percepção, tanto através do ego quanto do Espírito Santo. O fazedor do mundo, e aqui em maiúsculo, então, o Espírito Santo, o fazedor do mundo da gentileza, tem perfeito poder para apagar o mundo da violência e do ódio que parece colocar-se entre tu e a sua gentileza. O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem perfeito poder de apagar a violência e o ódio que nós colocamos entre nossa consciência e o ser que nós somos, e a gentileza do Espírito Santo. Tal é o poder do Espírito Santo. Não há nada que possa resistir a ele, se nós permitirmos que ele olhe com a sua visão sobre esse erro. Então, esse mundo de ódio e de violência que o ego nos mostrou, esse mundo não está presente aos seus olhos, aos olhos do Espírito Santo, que sempre perdoam. Então, aos olhos do Espírito Santo, por mais que nós vamos ao Espírito Santo levando um mundo de ódio e de violência que nós percebemos, aos olhos do Espírito Santo, dentro do Espírito Santo, não está nem o ódio, nem a violência. Então, aos seus olhos, ele só vê o perdão sobre isso. Então, essa violência, esse ódio não está no Espírito Santo e, portanto, não precisa estar presente aos teus. Também não está na nossa mente, não precisa estar. Só se eu quero escolher. Se eu quero ver o ódio e a violência, é isso que eu verei, porque estarei olhando com o ego. Mas se eu quero que o ódio e a violência seja curada da minha mente, eu vou olhar para o Espírito Santo. E aí o ódio e o medo e a violência saíram imediatamente da minha mente, porque não está na mente do Espírito Santo. E eu escolhi ver com a mente do Espírito Santo. É assim que funciona o perdão. O pecado é a crença fixa em que a percepção não pode mudar. Então, o pecado é dizer que o erro foi real e é real. Então, o pecado é a crença, como ele diz aqui, de que a percepção não pode mudar. Eu percebi um pecado, eu percebi um comportamento errado do meu irmão, isso pelo pecado, pela ideia de pecado, passou a ser um fato imutável. Ele, de fato, então, pecou. Então, isso é o pecado, essa crença fixa de que a percepção é imutável. Se eu vi errado, eu não posso estar equivocado, o irmão pecou. Então, a minha percepção não vai mudar nunca, porque isso, de fato, é uma realidade. Então, isso é a crença do pecado.
O que foi condenado está condenado e condenado para sempre, sendo para sempre imperdoável. Essa é a ideia do pecado. Foi condenado, eternamente condenado, nunca será desfeito, porque sempre será um fato. Então, a percepção é imutável. Se então ele for perdoado, a percepção do pecado não pode deixar de ter sido errada. Então, se a percepção, se ela fosse um fato imutável, como que ela poderia ser perdoada? Então, não poderia ser perdoada. Mas se ela for perdoada, onde é que está o erro? Onde é que está a equação que não fecha? Se foi perdoado, então mudou. Se mudou, então não era pecado. Então, não era para imutável. A percepção pode ser mudada. E assim a mudança se faz possível. É por isso que a nossa percepção pode mudar. O ego mostra o pecado, mostra o erro. Como a percepção pode mudar, se nós mudarmos a percepção para os olhos do Espírito Santo, a percepção já mudou, porque o Espírito Santo ele não vê o erro, ele justifica apenas o amor. Então, a percepção mudou. Se a percepção mudou, então o pecado é impossível, porque o pecado é a crença de que a percepção é imutável. Como que a percepção mudou? Graças ao tomador de decisão, que pode escolher pelo Espírito Santo ao invés do ego, a percepção pode mudar. E é isso que faz com que o pecado seja irreal. Não existe pecado, é só uma crença, não é uma realidade. O Espírito Santo também vê o que ele vê como algo que está muito além da possibilidade de mudança. Então, o Espírito Santo, embora ele veja nossos equívocos aqui e ele veja uma correção, ele também olha adiante, ele também vê uma coisa imutável, mas ele vê o Cristo imutável por detrás do equívoco. Ele também, assim como o ego vê o que ele chama de pecado, o Espírito Santo olha para o que, para o erro, ele transforma o erro em correção, então ele muda a percepção, mas ele também olha para algo imutável, como o ego olhava para o pecado. Mas ele olha para o Cristo imutável, para o Filho de Deus que nunca mudou, que ele ainda é tal como Deus o criou. Então, por isso que o Espírito Santo vê algo muito além da possibilidade de mudança. Mas, na sua visão, o pecado não pode se intrometer, pois o pecado foi corrigido pelo que ele vê. Então, a ideia ou a crença do pecado não pode entrar no que o Espírito Santo vê, porque foi corrigido pela inocência, pela santidade que o Espírito Santo vê. Se não houve pecado, o Filho de Deus ainda permanece em santidade. E nisso o ego não pode se intrometer. O ego não pode contaminar a santidade que o Espírito Santo vê, porque ela ainda permanece guardada por Deus e só o que Deus vê é real. E assim, ele não pode deixar de ter sido um erro. Então, essa percepção do pecado, assim, ela não pode ter sido, não pode deixar de ter sido um erro, não um pecado. Então, todos os equívocos, todos os comportamentos que tanto valorizamos e que tanto acusamos, não foram pecado, foram apenas equívocos, pois o que ele chamava que nunca poderia ter havido, houve. Então, o pecado nunca poderia ter havido, apenas um erro. Então, esse erro na mente houve, a mente acreditou nesse erro. O pecado é atacado pela punição e assim é preservado. Mas perdoá-lo é mudar a sua condição de erro para a verdade. Então, o pecado, ele condena, e assim o pecado se preserva, o ego se preserva. Mas perdoar é mudar a condição do erro. Ao perdoar, nós já transformamos o pecado em erro. E o erro, ele é aquilo que
a condição do erro, vista pelo Espírito Santo, já automaticamente chama para a verdade, para o fato de que foi apenas uma ilusão, um equívoco, que pensou ter projetado um erro. O Filho de Deus nunca poderia pecar, mas pode desejar o que iria feri-lo. Então, pecar não pode, mas pensar que separou de Deus e assim se ferir, isso ele pode. E tem o poder de pensar que pode ser ferido. O que isso poderia ser senão uma percepção equivocada de si mesmo? Então, como que isso poderia ser uma realidade se Deus não compartilha essa ideia? Então, como que isso não é senão uma percepção equivocada de si mesmo? Apenas esquecemos nossa identidade, esquecemos quem somos em Deus. Isso é um pecado ou um equívoco? Esse fato de nós termos esquecido quem que nós somos. Isso é um pecado ou um equívoco? Perdoável ou não? Ele necessita de ajuda ou de condenação? Essa mente que pensa que se separou de Deus precisa de ajuda ou de condenação? O teu propósito é que ele seja salvo ou condenado? O que que nós queremos? O nosso querer é sagrado. Eu quero salvar esse filho de Deus que pensa que se separou ou eu quero condená-lo? Sem te esqueceres de que o que ele é para ti fará com que essa escolha seja o teu futuro. O que eu quero ver nesse meu irmão? Um salvador ou eu quero ver alguém que justifique a minha raiva, a minha ira, a minha condenação? Mas assim como ver o meu irmão, assim eu vou ver a mim no futuro. Pois tu a fazes agora. Então, essa escolha eu estou fazendo a cada instante, no agora. Eu não fiz ela lá no passado, também no passado, mas estou fazendo exatamente agora, no instante em que todo mundo vem a ser um meio para alcançar uma meta. O mundo inteiro, a cada instante, a cada escolha, é um meio para alcançar uma meta, sempre. Sempre, sempre, sempre nós estamos a cada pensamento uma escolha. E o mundo aguarda pela nossa meta. Qual é o mundo que eu vou ver? O do Espírito Santo, do mundo real, ou o mundo do medo do ego? A cada pensamento existe um instante onde o mundo se escala e aguarda a minha escolha, e só a partir da minha escolha é que perceberei o mundo. Tanto aquele de ódio e de medo e de ataque que o ego mostra, ou aquele onde só o perdão é justificável e onde a presença do amor se faz sentir em reflexo, porque eu aceitei a correção da mente. Então, se o mundo, então, ele é, no instante do agora, ele aguarda eu escolher a minha meta, faze, então, a tua escolha, sempre no agora, não no futuro, nem no passado, a cada instante do agora, a cada pensamento, o que eu quero? Eu quero que o perdão seja justificável, ou eu quero a raiva e a vingança, o ódio, o amargor ser justificável? Faze a tua escolha, mas reconhece que nessa escolha o propósito do mundo que vês é escolhido e será justificado. Então, nessa escolha está qual mundo que eu vou ver? Um mundo que fere e que machuca, ou um mundo que justifica o perdão e que se abre para a luz do amor? Então, é na própria escolha do propósito de a quem que eu quero ver, com os olhos do Espírito Santo ou do ego, ou do medo. Então, percepção e escolha. A percepção é uma escolha, e o mundo que eu vou ver sempre é resultado de uma escolha.
Só que essa escolha, ela é inconsciente, ela é na mente, e nós estamos fora da consciência. Uma mente sem treino não percebe que ela está escolhendo. Mas agora, e o Zen é um dos meios para ensinar a mente, a nós como tomadores de decisão, de percebermos o quanto nós estamos escolhendo a cada caso específico, se eu quero ver justificado o perdão, e nisso ver a liberação desse mundo que sofre, e justificado um sonho feliz, um mundo real, ou se eu quero permanecer no medo que irá me ferir. Essa escolha não é externa, não vem de fora, nem é difícil, e a escolha pelo Espírito Santo é muito mais fácil pela do ego, e ela realmente traz felicidade, é a única que traz felicidade. A do ego só traz dor e tristeza e aprisionamento. Então, esta é a lição que ficou muito clara para Jesus, que ele aprendeu, ela totalmente em sua total integridade, e com isso ele curou a sua mente, e ele está compartilhando-a conosco, e ele realmente espera que nós a aprendamos o mais rápido possível, para que possamos escapar da dor o mais rápido possível, porque todos a aprenderão, mas nós estamos aqui para encurtar o tempo do sofrimento, de aprender. Quanto mais rápido nós aprendermos essa lição, mais rápida a consciência da alegria e da paz e da extensão do amor de Deus voltará às nossas consciências. É isso, então, que tínhamos para hoje, nessa sessão de hoje. Semana que vem, então, a luz que trazes contigo. Lembra que hoje já falamos bastante da luz, da lâmpada, que não está no corpo, está na mente. Então, Jesus vai continuar sua didática desse mesmo assunto, nesse tema, a luz que trazes contigo, mas isso é para terça-feira. Nós estamos, então, agora na nossa hora da interação, onde a gente teve um pouquinho de interação aqui no chat. Deixa eu ver aqui no chat. Ing, através do meu perdão, eu posso mudar o roteiro da Olivia. O roteiro do ego, ele foi escrito com todos, vamos dizer, com todo o seu conjunto de efeitos de dor, de sofrimento. Com o perdão, a dor e o sofrimento, aquilo que fere, desaparece. Então, obviamente que o roteiro foi mudado, porque aquilo que feria já não faz mais parte. Mas isso não significa que fisicamente alguma coisa tenha que mudar. Mas aquilo que na mente estava ferindo, desaparece. E, eventualmente, até fisicamente, também pode mudar, mas isso cabe aos milagres, porque são os milagres que substituem o roteiro do ego. O ego, ele fez as leis dele, de causa e efeito, que tudo tem que seguir a lei do karma dentro do ego. Dentro do Espírito Santo, que é a correção do roteiro, não havendo mais sofrimento e dor, obviamente que é um outro mundo. Se é um outro mundo, é um outro roteiro, independente da forma funcional, vamos dizer assim, da forma física. Não sei se respondeu aqui para a Olivia nessa pergunta. Maravilhosa, obrigada, tá? Então, tá. E obrigada, Olivia, alguém gostaria de compartilhar ou de trazer a sua percepção ou de acrescentar a sua experiência, porque eu amo muito quando vocês também trazem, porque nós nos fortalecemos uns aos outros. Se alguém se sentir à vontade, ou sentir vontade de compartilhar. Caso contrário, é sempre como eu digo, quando a turma está muito quieta, e eu já sinto isso muito forte no coração, é porque realmente isso assentou no coração, isso fez bem para a mente, e isso trouxe essas lições de Jesus. A cada sessão traz um novo afago na nossa percepção, uma nova motivação para realmente seguirmos o professor da alegria ao invés do professor do ego.
Por isso, então, eu encerro aqui nosso estudo de hoje, e a nossa gravação aqui, e a Josimara só respondeu no chat aqui, fez muito bem e muito sentido. Obrigada pelo testemunho. Eu vou encerrando aqui a gravação. Gratidão.